Ele riu na cara de uma criança, insistindo que nenhuma mulher negra poderia servir nas forças especiais. A menina ficou parada, congelada, com lágrimas nos olhos até que as portas se abriram e sua mãe apareceu de uniforme. Amaya Richardson não estava tentando impressionar ninguém. Ela tinha 12 anos, parada no corredor de sapatos de uma loja Diggs Sporting Goods dentro do South Park Mall em Charlotte, conversando com sua melhor amiga sobre escola, tênis e o quanto ela queria um novo par de Knicks. Sua voz estava casual, mas então, como as crianças frequentemente fazem, ela disse algo que fez as cabeças se virarem. Minha mãe não vai me buscar até terminar em Fort Bragg, Amaya explicou, fechando a tampa de uma caixa de sapatos. Ela está nas forças especiais, então às vezes o horário dela é maluco. Sua amiga piscou com os olhos arregalados. Espera, sua mãe está no exército? Tipo, realmente lutando? Sim, Amaya disse com a mesma facilidade que usava para falar sobre seu cereal favorito. Ela é Sargento Mor Nicole Richardson. Ela acabou de voltar de uma missão no exterior. Deveria ter sido apenas mais uma pequena vanglória que as crianças jogam por aí. Mas foi então que o som da risada cortou o ar. Não era a risada suave de alguém divertido. Era afiada, desdenhosa, do tipo feita para te diminuir. Parado a alguns metros de distância, folheando uma arara de moletons Under Armour, estava o oficial Colton Reeves. Fora de serviço, vestido com jeans e uma camiseta do Carolina Panthers, distintivo preso ao cinto como um acessório. Ele parecia mais um comprador de fim de semana do que um policial. Mas a risada era dele, e era alta o suficiente para outros compradores notarem. Forças especiais, Reeves disse, balançando a cabeça com um sorriso. Qual é, garota? Estou na aplicação da lei há 20 anos, e posso te dizer agora mesmo, não há como sua mãe estar correndo por aí com os boinas verdes. Especialmente não, ele fez uma pausa, os olhos se estreitando, especialmente não alguém como ela. A palavra doeu, o tom doeu mais. O rosto de Amaya corou, seus lábios se pressionando em uma linha fina. Ao redor dela, as pessoas tinham se virado para olhar. Uma mãe com uma criança pequena em seu carrinho permaneceu por perto, fingindo separar meias, mas claramente bisbilhotando. Um par de adolescentes sussurrou atrás das mãos. A amiga de Amaya se inclinou mais perto, voz baixa. Apenas o ignore. Ele não sabe. Mas ignorar não era uma opção. O oficial não havia terminado. Reeves riu novamente e acrescentou: olha, eu entendo. As crianças gostam de inventar histórias. Meu garoto costumava dizer que o pai dele era o Homem-Aranha. Mesmo tipo de coisa. Fofo, mas não real. O calor do constrangimento subiu pelo pescoço de Amaya. Ela queria dizer algo para defender sua mãe, mas cada palavra travou em sua garganta. Suas mãos tremeram quando ela empurrou a caixa de sapatos de volta à prateleira, o papelão raspando alto contra a exposição. Por que você diria isso na frente de todo mundo? Sua amiga sussurrou nervosamente. Amaya engoliu em seco. Porque é verdade. Essa defesa, silenciosa mas firme, provocou mais risadas de Reeves. Ele inclinou a cabeça, dirigindo-se ao pequeno círculo de estranhos agora fingindo navegar. Vejam, é disso que estou falando. Garota fofa inventando uma fantasia. Olha, querida, não há nada de errado em querer que sua mãe seja uma heroína, mas você não precisa inventar contos de fadas. Contos de fadas. A palavra aterrissou como um tapa. A mãe de Amaya não era um conto de fadas. Ela era carne e osso, mais forte do que qualquer pessoa que Amaya conhecia. Uma mulher que a colocava na cama em uma semana e voava para o outro lado do mundo na seguinte. Mas parada ali sob as luzes fluorescentes de uma loja de artigos esportivos, Amaya não podia provar isso. E Reeves sabia disso. Aquele sorriso presunçoso dizia que ele sentia que tinha vencido. Te digo que, ele disse, batendo em seu distintivo. Se sua mãe for realmente das forças especiais, talvez ela devesse passar na delegacia alguma vez. Poderíamos usar uma risada. O peito de Amaya se apertou. Ela pensou nas mãos calejadas de sua mãe, nas fileiras de medalhas exibidas em sua sala de estar, na forma como ela se movia pelos aeroportos com uma presença que fazia estranhos se afastarem.
Sua mãe havia arriscado a vida mais vezes do que ela podia contar. E ali estava um homem derrubando tudo isso com um sorriso presunçoso na frente de uma audiência. Sua voz rachou quando ela finalmente conseguiu falar. Você não sabe nada sobre ela. Essa frase ficou suspensa no ar. O sorriso de Reeves vacilou por apenas um segundo, mas ele se recuperou rapidamente, batendo palmas como se a questão estivesse resolvida. Claro, garota. O que você disser. Ao redor deles, os compradores trocaram olhares, alguns divertidos, alguns desconfortáveis. Mas ninguém interferiu. Ninguém disse, ela está dizendo a verdade. O silêncio apenas magnificou a humilhação de Amaya. Sua amiga se mexeu inquieta. Amaya, talvez devêssemos apenas esperar lá fora. Mas Amaya não conseguia se mover. Seus tênis pareciam cimentados no piso de linóleo. Isso não era apenas sobre ficar constrangida. Era sobre sua mãe, sua verdade, seu orgulho, e vê-lo zombado na frente de estranhos fez seu peito queimar. Ainda assim, ela baixou os olhos para as pedras do chão porque o que ela realmente podia fazer? Ela era apenas uma criança. Mas o que Amaya não sabia era que no momento em que ela desejou que sua mãe aparecesse, Nicole Richardson já estava a caminho, caminhando pelas portas de vidro deslizante do shopping em uniforme completo. A loja de artigos esportivos parecia menor agora. Cada canto parecia cheio de olhos, todos eles em Amaya. Ela mudou o peso, abraçando os braços ao redor de si, mas nada ajudou. A voz do oficial carregava tão facilmente, ricocheteando nas prateleiras empilhadas com mochilas e araras de camisas de esporte. O oficial Colton Reeves se encostou na vitrine como se tivesse todo o tempo do mundo, como se isso fosse entretenimento. Sabem, ele disse com aquele meio sorriso que parecia mais uma careta, as pessoas não percebem que tipo de treinamento é necessário para chegar às forças especiais. Anos de trabalho árduo, destacamentos de combate, o melhor dos melhores. Não é exatamente o tipo de trabalho que você ouve em reuniões da APM. Ele riu novamente, balançando a cabeça. E você espera que eu acredite que sua mãe é uma delas? As palavras se torceram no peito de Amaya como um nó. Ela desejou poder explicar, desejou poder falar sobre as vezes que sua mãe havia sumido por meses. As cartas que ela escrevia a lápis porque os telefones nem sempre eram seguros para usar. Mas ela não podia. Não com ele a encarando. Não com estranhos circulando como se estivessem esperando um show. Sua amiga Kalin Torres olhou nervosamente para os outros compradores. Nós deveríamos apenas ir, ela sussurrou novamente. Mas Amaya balançou a cabeça. Sua garganta se apertou, mas ela forçou as palavras para fora. Eu não me importo se você acredita em mim. Minha mãe não precisa da sua aprovação. Essa resposta deveria ter encerrado as coisas, mas Reeves não era o tipo de homem que deixava uma criança ter a última palavra. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz apenas o suficiente para fazê-la sentir pessoal, mas ainda alto o suficiente para outros ouvirem. Escuta, querida. Eu sei que você quer se sentir orgulhosa, mas inventar histórias não é o caminho. As pessoas vão rir. E honestamente, uma garotinha como você não sabe como é o sacrifício real. Os ouvidos de Amaya queimaram. As lágrimas que ela se recusou a deixar cair embaçaram as prateleiras na frente dela. Kalin colocou a mão em sua manga, mas Amaya se afastou, punhos cerrados aos lados. De outro corredor, um homem de boné de beisebol murmurou baixinho: apenas deixe a garota falar, cara. Sua voz não foi alta o suficiente para carregar. E Reeves o ignorou. Amaya engoliu e falou novamente, suas palavras tremendo, mas firmes o suficiente para carregar. Você está errado sobre ela. Você está errado sobre tudo. Isso rendeu outra risada de Reeves. Mas esta não era apenas diversão. Era a risada de alguém convencido de que já havia vencido. Ele olhou ao redor da loja, quase convidando outros a compartilhar a piada. Errado, garota. Eu trabalhei lado a lado com heróis reais. Conheci soldados. Conheci os caras que realmente vão para o exterior, fazem as coisas perigosas. E confie em mim, eles não se parecem com sua mãe. A última frase aterrissou mais pesada do que qualquer outra coisa que ele havia dito. Amaya congelou,
seu rosto quente de vergonha e fúria. Ela sabia exatamente o que ele quis dizer, e todos os ouvintes também sabiam. Kalin ofegou. Isso não é justo, ela gritou. Você nem a conhece. Reeves virou o olhar para ela, seu sorriso se espalhando mais. E você conhece? Ele disse. O quê? Vocês duas se sentaram trocando histórias de guerra? Por favor. Estou de uniforme há mais tempo do que vocês duas estão vivas. Acho que sei o que é real e o que é inventado. Kalin se encolheu, Batiamaia manteve sua posição, embora suas mãos tremessem. Você vai ver. Ela está vindo. O oficial sorriu. Claro que está. Talvez ela faça um paraquedas direto pela claraboia. Ele riu, balançando a cabeça como se a piada fosse boa demais para resistir. Não se preocupe, garota. Você vai aprender. O mundo é duro. Melhor enfrentar a verdade agora do que continuar vivendo no faz de conta. Os compradores sussurraram, alguns balançando a cabeça, outros discretamente tirando os telefones, gravando a cena. Amaya notou uma mulher fingindo folhear calças de yoga, seu telefone angulado apenas ligeiramente em direção a eles. Um garoto adolescente perto do caixa cutucou seu amigo, apontando. A humilhação pesou sobre ela como uma mochila pesada. Pela primeira vez, Amaya desejou não ter dito nada. Talvez ela devesse ter ficado quieta, mantido a vida de sua mãe privada do jeito que Nicole frequentemente pedia. Mas o pensamento de Reeves sorrindo, de todos acreditando na versão dele ao invés da dela, fez seu peito queimar. Ela limpou os olhos rapidamente com o dorso da mão e ficou mais alta. Você vai ver, ela repetiu, mais firme desta vez. O oficial se recostou contra a arara de moletons, cruzando os braços como se tivesse acabado de resolver um caso. Vamos ver, né? Ele disse com um sorriso. Tudo bem, então. Vou esperar. O silêncio após suas palavras foi mais alto que a música tocando nos alto-falantes da loja. Cada segundo se esticou, a multidão inquieta mas curiosa. Alguns esperavam para ver se Amaya quebraria, se ela se encolheria de vergonha. Ela não quebrou. Mas enquanto Amaya ficou ali, lutando para não chorar, sua mãe já estava caminhando pela praça de alimentação, suas botas batendo no piso de azulejo a cada passo, prestes a virar a esquina e mudar tudo. O coração de Amaya batia tão alto que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ela ficou plantada na frente das prateleiras de tênis, mas seu interior estava gritando para ela correr. Ela queria desaparecer, queria voltar no tempo o momento em que abriu a boca. Se ela tivesse apenas dito minha mãe está ocupada. Nada disso teria acontecido. Agora estranhos a encaravam como se ela fosse a estrela de um show que nunca concordou em participar. O oficial Colton Reeves ficou como se estivesse aproveitando uma comédia de tarde lenta. Ele balançou para trás em seus calcanhares, braços cruzados, seu sorriso colado no lugar. Você está bem quietinha agora, ele disse, começando a perceber que pode ter esticado um pouco a verdade. As palavras apunhalaram. Amaya manteve os olhos baixos, mas sua voz a puxava de volta cada vez. Ela quase podia ouvir o sussurro circulando. Por que ele está indo atrás dela assim? Alguém murmurou de alguns corredores mais adiante. Talvez a garota realmente tenha inventado. Outra voz respondeu. Baixo, mas não baixo o suficiente. Kai puxou sua manga novamente. Amaya, por favor. Vamos apenas esperar sua mãe lá fora. Você não precisa continuar falando com ele. Mas o peito de Amaya queimava. Ela não tinha certeza se era raiva ou vergonha ou ambos. Eu não estou mentindo, ela sussurrou principalmente para si mesma. Reeves se inclinou mais perto, sua voz um tom mais baixo agora. Olha, estou tentando te salvar de você mesma. Você fica por aí contando histórias como essa, e as pessoas vão rir. Nem todos vão ser legais sobre isso. É melhor você se ater à verdade. Sua mãe trabalha duro. Ela cuida de você. Isso é suficiente. Não precisa fingir que ela é algum tipo de heroína de guerra. Suas unhas se cravaram nas palmas. Fingir. Essa palavra ecoou em sua cabeça. Fingir. Como se as noites que ela chorou no travesseiro porque sentia falta da mãe fossem imaginárias.
Como se as medalhas na caixa de sombra na parede fossem lembranças de uma loja de presentes. Pela primeira vez, a dúvida se infiltrou. Não porque ela questionasse sua mãe, mas porque ela questionava a si mesma. Talvez ela não devesse ter falado tão casualmente. Talvez fosse culpa dela que estranhos agora pensassem que a vida de sua mãe era uma piada. Ela mordeu o interior da bochecha tão forte que doeu. Kalin sussurrou: ele não importa. Você sabe o que é verdade. Mas não parecia assim. A verdade não importava quando ninguém acreditava em você. Rives mudou o peso, olhando ao redor da loja como se tivesse uma audiência para manter entretida. Te digo que, ele disse, quase rindo. Se sua mãe entrar aqui de uniforme, eu mesmo compro esses tênis para você. Ele gesticulou em direção à parede de sapatos. Mas até então, talvez mantenha os contos de fadas em casa. Contos de fadas novamente. Sua visão embaçou, mas ela se recusou a piscar. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. Uma mulher por perto, segurando uma cesta de camisas em promoção, finalmente falou. Ela é apenas uma criança, ela disse firmemente. Rives virou a cabeça lentamente, encontrando os olhos da mulher. E eu estou apenas dizendo a verdade. Melhor ela ouvir agora do que continuar se constrangendo. A mulher franziu a testa, mas desviou o olhar, balançando a cabeça. Ninguém mais disse uma palavra. O estômago de Amaya se revirou. Por que ninguém a defendeu? Porque era mais fácil para todos ficarem parados e assistirem ao invés de dizer que ela estava certa. Sua mãe sempre lhe dizia: a coragem não é alta, Amaya. Às vezes é apenas ficar de pé quando você quer se encolher. Mas ficar de pé parecia impossível quando o próprio chão parecia empurrá-la para baixo. Ela pressionou os lábios até doerem. Você vai ver, ela sussurrou novamente, sua voz tremendo. Rives suspirou como se estivesse entediado agora. Garota, eu já ouvi tudo. Aliens, super-heróis, agentes secretos. Acredite em mim, já ouvi toda a história, e toda vez é a mesma coisa. Crianças querendo se sentir especiais. Nada de errado nisso. Mas a verdade não precisa ser defendida. Suas palavras cavaram fundo. Porque não era exatamente isso que ela estava fazendo? Defendendo. Se a verdade era tão óbvia, por que ela sentia que estava perdendo? Kalin se colocou entre eles, sua pequena estrutura quase tremendo. Você está sendo malvado. Ela não está mentindo. Rives arqueou uma sobrancelha. E como você sabe? Porque eu vi fotos. Kalin estralou. A mãe dela está de uniforme. Ela tem medalhas. Ela parou, percebendo que a palavra soava fraca contra sua descrença. Rives riu baixinho. Fotos. Qualquer um pode comprar um uniforme numa loja de surplus militar. Não torna real. Amaya cerrou a mandíbula. Ela odiava que ele tivesse uma resposta para tudo. Odiava que cada palavra que ele falava fazia a multidão se inclinar um pouco mais perto, como se ele estivesse contando a versão que fazia sentido. Seus joelhos se sentiram fracos, mas ela se forçou a ficar mais ereta. Você vai ver, ela repetiu pela terceira vez, as palavras saindo mais fortes desta vez. Rives inclinou a cabeça, sorrindo como um homem indulgindo uma criança. Tudo bem, estou esperando. A multidão não estava mais sussurrando. Eles estavam apenas assistindo. O ar engrossou com expectativa, cada segundo se arrastando como uma hora. Amaya mal conseguia respirar, seus pensamentos correndo, suas palmas escorregadias de suor. E então, apenas fracamente, ela ouviu o som de botas contra azulejo, firme e certeiro. Mas o que Amaya ainda não percebia era que a chegada de sua mãe não apenas terminaria com a risada. Mudaria toda a loja de cabeça para baixo. As portas de vidro deslizante na entrada do shopping silvaram abertas, deixando entrar uma rajada de conversas e passos da praça de alimentação. O sargento Morne Cole Richardson caminhou com uma postura que virou cabeça sem ela dizer uma palavra. Seu uniforme camuflado estava impecável, os patches em sua manga capturando a luz acima, sua boina dobrada ordenadamente sob um braço. Ela acabará de sair de uma cerimônia em Fort Bragg e havia decidido surpreender sua filha indo buscá-la pessoalmente.
Ela não esperava caminhar para uma multidão. De outro lado da loja, Amaya a avistou instantaneamente. Alívio surgiu em seu peito tão rapidamente que quase tirou seu fôlego. Seu coração saltou, mas também seu medo, porque agora sua mãe estava prestes a ver tudo. As botas de Nicole bateram no azulejo polido em um ritmo que não vacilou. Seu olhar escaneou as araras de roupas esportivas, a fila de compradores, então parou no pequeno grupo reunido perto do corredor de tênis. Sua filha, rosto corado, punhos cerrados aos lados. Ao lado dela, Kalin parecendo assustada e protetiva. E parado na frente delas, o oficial Rive se recostando como se fosse dono do espaço. A mandíbula de Nicole se contraiu. Ela atravessou o corredor, seu uniforme atraindo olhos enquanto os compradores instintivamente se afastavam. A garganta de Amaya secou. Ela queria correr para os braços de sua mãe, mas algo sobre a forma como Nicole se movia, focada, proposital, a fez ficar congelada. Rives a avistou também. No início, seu sorriso não desapareceu. Ele assumiu que ela era apenas outro pai chegando para buscar seu filho. Mas conforme Nicole se aproximou, suas insígnias de patente eram impossíveis de perder. Seu sorriso vacilou por meio segundo antes dele se recuperar. Mãe! A voz de Amaya rachou mais alto do que ela pretendia, mas o alívio nela silenciou até mesmo os compradores que estavam sussurrando. Nicole parou ao lado de sua filha, sua mão repousando levemente no ombro de Amaya. A tensão no corpo de Amaya derreteu apenas um pouco sob o toque. O que está acontecendo? Nicole perguntou, sua voz calma mas carregando. Rive se endireitou, mudando o peso, então forçou um sorriso educado. Boa noite, senhora. Apenas esclarecendo um mal-entendido. Os olhos de Nicole piscaram de Rives para o círculo de estranhos, então de volta para sua filha. Os lábios de Amaya tremeram. Ele disse que você não podia ser quem você é. Que eu inventei. As palavras despencaram, meio vergonha, meio desespero. Nicole não respondeu imediatamente. Ela simplesmente estudou Rives, o silêncio se estendendo apenas o suficiente para ele sentir. Rives deu uma risada que soou mais nervosa desta vez. Crianças, vocês sabem como elas são. Grandes imaginações. Eu estava apenas me divertindo um pouco com ela. A voz de Nicole permaneceu uniforme, mas cortou limpo. Você zombou da minha filha na frente de estranhos e a chamou de mentirosa. Os ombros do homem endureceram. Agora espere aí. Eu não a chamei disso. Eu apenas disse que ela esticou a verdade. Nicole interrompeu. E você decidiu que era uma piada. Me diga, oficial, o que exatamente tornou isso tão engraçado? O título, oficial, foi deliberado. O rosto de Rives se contraiu. Alguns dos compradores se entreolharam, surpresos que ela soubesse. O distintivo em seu cinto brilhou sob as luzes. Ele pigarreou. Olha, Sargento Mor, com todo respeito. Nicole levantou uma mão ligeiramente. Respeito não começa com risada de uma criança. A loja ficou silenciosa. Até a música acima parecia mais quieta, como se o próprio ar pausasse para ouvir. Amaya ficou mais alta agora, o peso da humilhação se levantando conforme a presença de sua mãe encheu o espaço. Os olhos de Kalin se arregalaram, quase em admiração. Rive se mexeu novamente, a confiança drenando por graus. Eu não quis dizer nada com isso. Apenas pensei que fosse incomum, só isso. Nicole inclinou a cabeça. Incomum não significa impossível. Significa que você nunca viu. E talvez o problema seja menos sobre eu estar aqui e mais sobre você nunca imaginar que eu poderia estar. Sua voz não foi levantada, mas as palavras atingiram mais forte que qualquer grito. Amaya olhou para sua mãe, orgulho inchando dentro de seu peito. Ela queria que Rives dissesse algo agora. Ela queria que ele tentasse, mas ele não tentou. Sua boca se abriu ligeiramente, então se fechou novamente, seu sorriso finalmente sumindo. A mulher com a cesta de promoção sussurrou para a pessoa ao lado dela, ela é de verdade. O garoto adolescente no caixa murmurou sem chance. Isso é legítimo. E Amaya, pela primeira vez naquela tarde,
Respirou sem sentir que o mundo inteiro estava contra ela. Nicole apertou o ombro de sua filha levemente antes de se virar de volta para Reeves. Da próxima vez, antes de rir de uma criança, lembre-se de que a verdade não precisa da sua permissão para existir. A garganta de Reeves subiu e desceu. Ele deu um aceno rígido, sua bravata anterior espalhada como poeira. Mas o que Reeves não percebeu foi que o confronto havia apenas começado. Nicole não havia terminado de fazer seu ponto. O ar na loja parecia pesado agora. Ninguém falou. Ninguém mexeu araras ou fingiu navegar. Cada comprador ao alcance da voz havia se virado em direção ao corredor de tênis, seus olhos saltando entre a postura rígida do oficial e a mulher uniformizada parada firme ao lado de sua filha. Nicole não levantou a voz. Ela não precisava. A autoridade carregava em sua postura, na forma firme como ela encontrou os olhos de Reeves. Oficial Reeves, ela disse uniformemente, olhando para seu distintivo. Eu não o conheço. Você não me conhece. Ainda assim, você achou adequado rir da minha filha, descartá-la na frente de estranhos. Por quê? Reeves lambeu os lábios. A confiança que ele havia usado tão facilmente minutos atrás estava escorregando. Olha, Sargento Moore, eu não estava tentando. Responda a pergunta. Seu tom se afinou, mas apenas ligeiramente. Por que zombar de uma criança que falou a verdade? Ele mudou o peso, tentando puxar de volta algum controle. Não foi assim. Eu apenas pensei que ela estava exagerando. As crianças fazem isso. Nicole o estudou, seu olhar sem piscar. Exagerar é dizer sua mãe faz os melhores biscoitos do mundo. Exagerar é dizer aos seus amigos que você pode correr mais rápido que um carro. Minha filha não exagerou. Ela te disse quem eu sou, e ao invés de ouvir, você riu. Uma onda de murmúrios se moveu pela multidão. A mulher com a cesta de promoção a colocou no chão, seus braços cruzados agora, claramente investida. Reeves forçou uma risada, mas soou fraca. Tudo bem, talvez eu não devesse ter rido. Mas você tem que entender, me pegou de surpresa. Quero dizer, forças especiais. Nicole interrompeu novamente. O que sobre forças especiais te pegou de surpresa? Que minha filha conhece o termo ou que ela usou para me descrever? Ele hesitou. Essa pausa falou mais alto que qualquer outra coisa. Nicole se inclinou ligeiramente para frente, sua voz baixando apenas o suficiente para forçá-lo a se aproximar se quisesse ouvir. Você assumiu que, porque eu sou uma mulher, porque eu sou negra, você não podia imaginar alguém como eu segurando esse título, então você zombou da minha filha para proteger suas próprias suposições. Reeves engoliu com dificuldade. Seus olhos se voltaram para os espectadores, percebendo que ele não estava apenas respondendo a ela, ele estava respondendo a todos. Kalin se aproximou de Amaya, sussurrando ele parece nervoso. Amaya sussurrou de volta bom. Reeves inspirou lentamente, tentando encontrar apoio. Eu nunca disse nada sobre raça. Nunca disse nada sobre mulheres. Você está colocando palavras na minha boca. Nicole se endireitou, sua expressão calma. Você não precisou dizer. Sua risada disse por você. Algumas pessoas na multidão acenaram fracamente. Um homem perto dos registros murmurou: ela está certa. A mandíbula de Reeves se contraiu, seu sorriso completamente sumido agora. Tudo bem, talvez eu tenha passado a impressão errada. Vou admitir isso. Mas eu não quis fazer mal. Nicole olhou para Maya, então de volta para ele. Intenção não apaga impacto. Ela ficou aqui enquanto um homem adulto com distintivo transformou a verdade dela em entretenimento. Você tem alguma ideia de quão pequena isso pode fazer uma criança se sentir? Amaya sentiu seu peito apertar, mas desta vez não era de humilhação. Era de orgulho. Sua mãe estava dizendo tudo o que ela não conseguiu. O silêncio se estendeu novamente. O oficial mudou o peso, claramente ciente de cada câmera de telefone angulada em sua direção agora. Nicole deixou a pausa pendurar antes de continuar. Eu sirvo meu país há 22 anos. Liderei soldados através de terrenos que você nunca verá. Tomei decisões que carregavam vida e morte.
Eu uso este uniforme porque eu o conquistei. Cada listra, cada insígnia. E ainda assim, a batalha mais difícil que eu luto é aqui, convencendo pessoas como você de que minha existência não é uma piada. As palavras atingiram como aço envolto em veludo. O rosto de Reeves avermelhou. Ele abriu a boca, depois a fechou novamente. Seus argumentos secaram. Nicole se virou ligeiramente, dirigindo-se não apenas a ele, mas à loja inteira. Isso não é só sobre mim. É sobre o que acontece quando alguém decide que suas suposições importam mais que a verdade. Minha filha não deveria ter que defender minha carreira para estranhos. Ela não deveria ter que ficar aqui em lágrimas porque um homem não conseguiu imaginar que as palavras dela fossem reais. Uma palma quieta quebrou o silêncio. A mulher com a cesta de promoção a começou, depois parou, constrangida, mas o gesto já havia deixado sua marca. Reeves esfregou a nuca, sua bravata muito sumida. Tudo bem, entendi o recado. Nicole o estudou uma última vez, depois falou quietamente o suficiente para que apenas ele e Amaya pudessem ouvir claramente. Da próxima vez, lembre-se de que respeito não custa nada, mas sua ausência custa tudo aos outros. Amaya olhou para sua mãe, seu peito inchando com orgulho que empurrou para fora a vergonha que ela havia carregado. Pela primeira vez desde que Reeves havia rido, ela se sentiu firme novamente. Mas mesmo quando Reeves tentou recuar, os olhos da multidão não haviam terminado com ele. Eles queriam mais que um pedido de desculpas desconfortável. E Nicole não havia terminado de ensinar a lição. O oficial Reeves se mexeu desconfortavelmente, seus braços cruzando sobre o peito como se quisesse se dobrar sobre si mesmo. A multidão não estava se dispersando. Se alguma coisa, estava crescendo. Pessoas de outros corredores se aproximaram, atraídas pela tensão, pela visão de uma soldado condecorada cara a cara com um policial que havia começado algo que não podia mais controlar. Nicole não se moveu. Ela manteve sua posição, uma mão repousando no ombro de Amaya, sua presença firme como uma pedra. O contraste era marcante. Reeves inquieto, Nicole calma, composta, inflexível. Você acha que isso acabou? Ela disse suavemente. Mas não acabou. Não até você entender o que fez aqui. Reeves forçou uma risada fraca, esperando mascarar seu desconforto. Olha, Sargento Moore, eu disse que estava errado. O que mais você quer de mim? Um pedido de desculpas. Tudo bem. Sinto muito se constrangi sua garota. Isso é bom o suficiente. O pedido de desculpas foi oco, jogado como troco. Algumas pessoas na multidão murmuraram desaprovação. Os olhos de Nicole nunca vacilaram. Não, porque isso não foi um pedido de desculpas. Foi você tentando salvar as aparências. A mandíbula de Reeves trabalhou, mas nada saiu. Nicole continuou, seu tom ainda calmo, mas mais afiado agora. Um pedido de desculpas não é sobre você. É sobre a pessoa que você machucou. Minha filha ficou aqui enquanto você riu dela. Ela acreditou em mim tanto que orgulhosamente disse a verdade, e você a esmagou sob seu calcanhar. Se você quer se desculpar, você olha para ela, não para mim. O peso do momento pressionou Reeves. Ele olhou para Maya, que retribuiu o olhar, seus lábios pressionados, olhos molhados, mas inflexível. O oficial se mexeu novamente, claramente desconfortável com o silêncio que exigia mais dele. Finalmente, ele murmurou desculpa, garota. Nicole arqueou uma sobrancelha. Tente novamente. Desta vez, o murmúrio de concordância da multidão foi mais alto. O rosto de Reeves corou vermelho. Seus ombros caíram sob o olhar de estranhos que esperavam que ele se elevasse ao momento. Ele pigarreou e falou mais alto. Amaya, eu sinto muito. Eu não deveria ter rido de você. Não deveria ter dito o que disse. Você disse a verdade, e eu não acreditei. Isso foi errado. O peito de Amaya inchou. Pela primeira vez, ela não sentiu vontade de se encolher. Ela manteve seu olhar por um segundo a mais, depois olhou para sua mãe. Nicole deu o menor aceno, um gesto de tranquilização. Reeves exalou como se esperasse que isso encerrasse as coisas, mas Nicole não havia terminado. Ela se virou de volta para a multidão,
sua voz carregando claramente. Isso não é sobre um homem e uma criança. Isso é sobre como é fácil descartar alguém quando sua história não combina com o que você espera. A verdade da minha filha foi simples, mas ao invés de ouvir, foi mais fácil assumir que ela estava mentindo. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes as crianças crescem pensando que suas vozes não importam porque alguém com poder decidiu rir ao invés de ouvir? As palavras aterrissaram como pedra na água, ondulando através do grupo de compradores. Cabeças acenaram. Alguns pareciam desconfortáveis, não porque Nicole estava errada, mas porque reconheceram quantas vezes haviam visto algo similar e ficaram em silêncio. Kalin apertou a mão de Amaya, sussurrando ela incrível. Nicole olhou para sua filha. Amaya, você nunca tem que se envergonhar de dizer a verdade. Não quando é sobre mim. Não sobre qualquer coisa. Se alguém não consegue lidar com isso, essa é a fraqueza deles, não a sua. Lágrimas ameaçaram nos cantos dos olhos de Amaya. Mas desta vez, elas não eram de humilhação. Eram de alívio, de vindicação, de orgulho. Rives esfregou a nuca, claramente querendo que o chão o engolisse. Ele murmurou: eu já disse que sinto muito. Nicole olhou para ele uma última vez. Então viva como se sentisse. Da próxima vez que conhecer uma criança com orgulho na voz, não o tire. Deixe que ela o mantenha. Porque uma vez que você tira isso de uma criança, não é tão facilmente devolvido. O silêncio que se seguiu foi espesso. Então, quase inesperadamente, um jovem perto do balcão de check-out bateu palma uma vez. Outro se juntou. Em segundos, aplausos espalhados encheram a loja. Não alto, não barulhento, mas firme e solidário. O rosto de Rives queimou carmesim. Ele deu um aceno seco e recuou, recuando em direção à saída, não mais o centro das atenções, mas o homem que havia sido educado na frente de estranhos. Amaya se virou para sua mãe, sua voz pequena mas firme. Obrigada. Nicole se abaixou ligeiramente para que seu rosto ficasse no nível de sua filha. Não, Amaya. Obrigada por dizer a verdade quando não foi fácil. Isso é mais corajoso que qualquer coisa que eu já fiz de uniforme. As palavras afundaram profundo, se estabelecendo no coração de Amaya como armadura. Pela primeira vez naquele dia, ela acreditou. Mas conforme a multidão lentamente se dispersou, Amaya percebeu outra coisa. A lição não era apenas para Rives. Era para todos assistindo, incluindo ela. A loja começou a ficar quieta novamente, embora o ar ainda zumbisse com o que havia acabado de acontecer. Alguns compradores permaneceram, fingindo olhar prateleiras, mas espiando olhares para Nicole e sua filha. Alguns sussurraram uns para os outros, seus tons baixos, mas respeitosos agora. A tensão que havia enchido o espaço se foi, substituída por algo mais pesado, algo mais pensativo. Amaya ficou mais alta ao lado de sua mãe, ainda segurando a mão de Kalin. Pela primeira vez desde que Rives havia rido, ela não se sentia pequena. Ela se sentia vista. Nicole olhou para ela. Você está bem? Amaya acenou. Sim, eu só odeio que isso tenha acontecido. A mão de Nicole repousou no ombro de sua filha. Eu sei, mas às vezes momentos como este nos ensinam mais que 100 dias quietos jamais poderiam. Você não os esquece, e nem ninguém que assistiu. Kalin olhou para Nicole, seus olhos arregalados. Você foi incrível. Todos estavam ouvindo você. Nicole deu um pequeno sorriso. Eu não estava apenas falando com ele. Eu estava falando com todos vocês. Nunca deixem ninguém dizer que sua verdade não importa. Um homem de boné de beisebol, o mesmo que havia murmurado antes, finalmente falou mais alto. Senhora, obrigado. Eu tenho uma filha também. Ela tem 9 anos. Espero que ela cresça com esse tipo de coragem. Nicole acenou uma vez, o gesto simples carregando peso. Coragem não é sobre não ter medo. É sobre falar mesmo assim. O peito de Amaya inchou. Ouvir essas palavras ditas na frente de estranhos fez ela sentir que o orgulho de sua mãe por ela estava gravado no ar. Conforme os compradores começaram a se afastar, uma mulher pausou perto de Nicole. Ela baixou a voz, mas falou claramente o suficiente para Amaya ouvir.
Obrigada pelo seu serviço e obrigada por mostrar a ele que estava errado. O olhar de Nicole se suavizou. Todos nós servimos de nossas próprias formas. Hoje, minha filha serviu ficando de pé. Isso é algo que vale respeitar. A mulher sorriu e se foi, deixando Nicole e Amaya paradas perto dos tênis que de repente não pareciam mais tão importantes. Amaya se virou para sua mãe. Eu piorei as coisas ao dizer isso. Nicole balançou a cabeça. Você melhorou as coisas. Você não escondeu quem eu sou. Você falou a verdade mesmo quando as pessoas riram. Isso requer mais força do que alguns adultos jamais aprendem. Por um momento, Amaya sentiu o peso do que havia acontecido sair dela. Ela podia respirar novamente. Kalin deu um aperto rápido nela. Te disse que ele estava errado. Amaya riu suavemente, limpando os olhos. Sim, você disse. Elas caminharam juntas em direção à saída. As botas de Nicole firmes contra o azulejo. As pessoas ainda olhavam para elas, mas não com ridículo agora, com algo mais próximo da admiração. Conforme saíram para o shopping mais amplo, a mente de Amaya repassou a cena. A risada, os sussurros, a pontada da dúvida, e então a voz de sua mãe, clara e forte, cortando através de tudo isso. Ela percebeu que mesmo tendo sido um dos momentos mais difíceis de sua vida jovem, também havia sido um dos mais importantes. Nicole diminuiu o passo e se inclinou ligeiramente em direção à sua filha. Amaya, lembre-se disso. As pessoas vão duvidar de você. Elas vão rir, descartar você, tentar te fazer menor. Mas você nunca deixa que tirem sua verdade. Não por mim. Não por ninguém. Me promete isso. Amaya olhou para sua mãe, olhos brilhando. Eu prometo. Nicole beijou o topo da cabeça de sua filha, o gesto simples mais forte que qualquer discurso. Quando chegaram ao carro, Amaya se sentia mais leve. Ela ainda carregava a memória do sorriso de Rives, mas ele não a pesava mais. Ao invés disso, a lembrava de outra coisa. Como rapidamente as suposições de uma pessoa podem desmoronar quando confrontadas com a verdade. E conforme as portas do carro se fecharam e o shopping desapareceu atrás delas, Amaya se recostou contra o assento, suas mãos ainda agarrando as de Kalin, e pensou: eu nunca mais vou me envergonhar da mamãe. Porque naquele dia, em uma loja lotada sob luzes fluorescentes brilhantes, ela havia aprendido uma lição que ficaria com ela para sempre. Nunca deixe ninguém rir você para fora de sua própria verdade. E talvez, apenas talvez, as pessoas que testemunharam também aprenderam algo. Que respeito não custa nada, mas negá-lo pode marcar alguém profundamente. Nicole ligou o carro, olhou no espelho retrovisor e disse suavemente: vocês, meninas, estão prontas para ir para casa? Amaya sorriu pela primeira vez desde que a provação começou. Sim, vamos para casa. O shopping desapareceu na distância, mas a lição permaneceu. E para todos que a ouviram, quer admitissem em voz alta ou não, ela permaneceria muito tempo depois que o som das botas de Nicole havia desaparecido do piso de azulejo. A vida tem uma forma de nos colocar em momentos que não esperamos, momentos que testam se ficaremos quietos ou falaremos, se encolheremos ou ficaremos de pé. Se essa história ressoou com você, deixe ser um lembrete. Sempre defenda a verdade, não importa quem tente silenciá-la. E se você quer ouvir mais histórias como esta, certifique-se de se inscrever. Até a próxima!